dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Valber hoje acho que não vai participar. Bora lá. Bom, gente, vou dar 5 minutinhos aqui só para o pessoal ver se mais alguém vai chegar, para a gente iniciar. Bom, enquanto isso, só batendo papo aqui mesmo, hoje a apresentação que a gente vai fazer aqui hoje, ela é uma aula que eu preparei essa aula ao longo dessa semana, mas é porque eu venho trabalhando aqui com IA nos últimos tempos, né? Acho que, eu acredito que pelo menos aí desde a virada do ano, Natal e tal, é uma época que eu parei de. Eu já não. Eu praticamente não digito código manual mais, desde esse, desde esse período, desde essa época ali de dezembro. Só que trabalhar usando IA já traz bastante desafios. Né? E eu comecei ali a. O que acontece é que eu entendi em algum momento ali que esse trabalho com IA estava evoluindo, ele ia começar a eventualmente ser o futuro, que existia diversos problemas na forma de. Já vou compartilhar a tela aqui, só para deixar aqui. Ali, melhor eu fazer isso, apresentação, e aqui eu jogo a tela inteira. É isso? Beleza. Então, eu entendi que esse trabalho com IA ele seria um futuro importante, mas quando eu comecei lá atrás, era muito problema que se tinha, e eu fui tentando, fui entendendo, compreendendo ali as entregas ruins que ela fazia muitas vezes, e fui criando um mecanismo para ir melhorando esse processo ao longo do tempo, e vim chegando em um ponto legal. Uma coisa que eu vou até comentar sobre isso aqui, enquanto vai chegando o pessoal aí, é, é muito comum quando a gente fala de projetos de vibe coding, e aqui eu preciso ver que é bem diferente de vibe coding, tá? É muito comum que muitos desses projetos parem ao longo do tempo, né? Porque quando a complexidade vai aumentando, você começa a gerar dificuldades de manutenção, né? Então, eu comecei a sentir isso em algumas coisas. Eu cheguei a começar alguns projetos ali que gargalavam em alguns momentos que eu não conseguia partir dali, né? Evoluir dali, e que a IA simplesmente entrava em loop que ela não conseguia mais resolver. Então, mas eu percebi o potencial. Eu percebi que eu precisava fazer de um jeito que isso fosse viável. E não foi só eu, né? Você tem aí alguns frameworks para programação agêntica. Esses frameworks eles são basicamente, e aqui vai ficar bem claro, eles são prompts estruturados ao longo do processo, né? E quando você começa uma conversa com a IA, você não está começando essa conversa com a IA do zero. A conversa, ela chama esses prompts e ela se comporta de acordo ali com o que você foi preparando nesse prompt, né? Nesse seu framework. Então, ele guia muitos dos passos ali da IA de como ela deve se comportar. Então, eu fui construindo isso, fui evoluindo isso ao longo do tempo, encontrando coisas que não funcionavam também, coisas que funcionavam, batendo a cabeça com algumas coisas, e hoje está chegando num ponto que está muito, muito bom. E
qual é o grande ponto? Enquanto na maioria dos casos a curva ela é de perda de produtividade, você começa a cair a produtividade com o tempo, porque a IA começa a se perder, aqui eu estou já sentindo uma melhoria da produtividade. Essa semana eu resolvi diversos gaps ali detalhezinhos. Quando eu faço a parte de teste de qualidade das minhas aplicações, eu sou muito chato. Eu encontrei diversos pontos ali chatinhos. Só para ter uma ideia, ontem quando eu mandei para a produção ontem a versão que a gente vai iniciar o processo, eu identifiquei 5 detalhezinhos e um probleminha que eu tinha que resolver que era um pouco mais chato. Ontem eu saí, eu estava num restaurante. Do restaurante, do celular, eu entrei ali, já mandei para ela os 5 pontos que eu identifiquei que eram mais simples e pedi para ela executar. Cheguei em casa, tomei um banho, quando eu vi que o computador ela já tinha entregue os 5 pontos e com qualidade, validei, tudo certo, todos os pontos definidos certinhos. E aí eu pedi para ela fazer o 6º ponto, que era um ponto mais complexo, ele envolvia filtro, ele envolvia a parte de administração, e tinha a parte de select do fluxo, até depois aqui eu posso mostrar isso especificamente qual foi a entrega que ela fez. E ela entregou também, foi um prompt, ela fez a entrega. E depois, hoje eu estava numa reunião mais cedo, enquanto eu estava nessa reunião mais cedo, ela fez a promoção inteira do ambiente que ela tinha desenvolvido local, fez toda a pipeline até chegar em stage, no ambiente de teste, validou, aí tem as regras determinísticas ali, vou falar sobre isso ali no Git, no CI, e de lá já promoveu para... Aí ela me pede autorização, e aí eu autorizei ela a promover para a produção. E isso hoje acontece muito mais rápido, esses ciclos. Então ele é uma curva que ela é o contrário da curva tradicional de vibe coding. E eu estou percebendo isso já, então isso está sendo bem legal. Beleza? Então vou começar, vou entrar efetivamente nisso. Então aqui basicamente eu vou apresentar, vou acabar entrando muito nesse framework que eu criei, mas a ideia não é exatamente uma apresentação do framework, é do método e das descobertas e dos caminhos que eu fui encontrando que acabou levando ao framework. Tá? Então vamos lá, o grande objetivo é isso aqui, é sair, que a IA não se restrinja à entrega do protótipo, né, que é algo que se faz muito hoje e inclusive eu faço isso. Eu recomendo isso. Você prototipa utilizando IA. O Google AI Studio é muito bom para isso. É grátis. Você consegue fazer muito protótipo live e validar a tela, validar como é o comportamento. Mesmo que não seja o visual da tela específico que você quer, mas o comportamento. Quais botões eu tenho que ter aqui? Eu vou ter filtro, eu não vou? O que vai ser? Enfim, essa parte você consegue validar muito bem ali no Google AI Studio, tem outras ferramentas também. Hoje o Humanos faz isso bem também, só que o Humanos é uma questão de valor, né, de preço. O Google AI Studio, o Humanos entrega com um pouco mais de qualidade do que o Google AI Studio, mas o Google AI Studio é de graça. Né? Você consegue usar um projeto de brincadeira, você vai lá e usa e não tem que ficar preocupando com... Então sobre isso. Porque isso aqui ele é assim, tem vários frameworks sobre a parte de governança de código, como que faz, como que não faz, como a IA deve se comportar. Mas esse aspecto aqui, esse ponto aqui, ele é diferencial. A partir da análise eu pedi para o Humanos fazer uma análise, ele entrou em mais de 30 códigos de frameworks, não é exatamente código, porque a maioria é .md, né? Mas enfim, ele entrou, de certa forma, código. Ele entrou em mais de 30 de todos os principais frameworks que tem hoje, públicos no mercado, pelo menos, e esse conceito ele não é trabalhado em nenhum deles. Então, e para mim, é o que está fazendo a diferença
dentro do meu processo, vocês vão entender aqui melhor. Tá? Então, bora lá. Primeira coisa é falar, tipo assim, hoje existe essa oportunidade de acelerar com IA e todo mundo tá louco com isso. Né? E isso é real, é um fato assim, incontestável. O processo, a minha startup, ela é um processo que ele vem amadurecendo no conceito há quase 2 anos. E eu nunca tinha conseguido parar para desenvolver. E eu não jamais teria chegado no ponto que chegou hoje de desenvolvimento. A parte que está pública ainda era só um site ainda com algumas coisas que depois eu mostro. Mas por trás já tem bastante coisa de aplicativo, de multi-tenancy, de gestão que tem por trás daquilo, que não aconteceria se não fosse IA. Então, assim, a aceleração com IA ela é real. E a pessoa, mesmo o leigo, ele percebe isso. Ele entra ali nessas ferramentas ali de prototipação e ele sai fazendo e é maravilhoso. É uma coisa impressionante. E reduz o tempo para iniciar esses projetos, ele é muito mais rápido. Né? É absurdamente mais rápido para você começar. E ele começa, aí tem um detalhe, às vezes ele começa às vezes maior do que ele deveria até, mas o ponto é mais rápido de você começar e muito mais rápido, a redução é drástica. Só que aí vem um ponto, e aí isso aqui ele é um dos principais pilares conceituais do que eu trago aqui, que é essa frase aqui, ela é um slogan da Pirelli, que é de pneus na época, década de 90, né? Isso é só para quem tem cabelo branco, provavelmente vai lembrar disso. Mas basicamente eles tinham o Ronaldo Fenômeno fazia propaganda para eles e tudo, que eles mostram, a lógica não adianta você ter força se você não controla essa força, se você não sabe como usar essa força. E aí, basicamente, se acelerar na direção errada, você bate no muro mais rápido e né, não adianta. E mais rápido aqui significa machucar mais. Então, o trabalho com IA, com a prototipação, como as coisas funcionam ali visualmente, ele dá uma sensação de segurança que é muito fácil a gente querer julgar isso para a produção, se a gente não está entendendo o que está acontecendo ali por trás. Mas é muito comum que isso aconteça escondendo complexidades e escondendo decisões que não são claras. Né? Então, assim, que aí bate no muro de complexidade que ele acontece quando esse contexto começa a aumentar muito. E aí eu vou falar especificamente sobre o contexto daqui a pouco, que é bem relevante, porque, assim, por um lado, as pessoas acham, beleza, tudo bem, mas as IAs estão evoluindo e cada vez o contexto aumenta. Então, isso aí não precisa se preocupar, porque com o tempo o contexto é gigante, o contexto vai ficar virtualmente infinito, então não é problema. Mas não é bem assim, porque a ampliação do contexto ela também tem suas problemáticas. Então, na verdade, o ideal é você conseguir reduzir contexto, de certa forma. Mas o ponto aqui isso aqui é dados, tem a referência aqui dos dados, de onde vêm os dados, mas grande parte dos códigos feitos com web code, eles precisam de uma profunda alteração de tudo, de toda a estrutura deles. Né? E aí vem o problema. Você começa rápido e é a curva tradicional. Com web code. Você começa muito rápido, com o tempo isso vai perdendo, até chegar num ponto que muitos projetos travam totalmente. Chega a um ponto tem dados que falam de 80% de projetos abandonados com web code. Porque simplesmente não se consegue evoluir daí. E eu tive projetos já, eu tenho 2 projetos que eu comecei a fazer com web code ali, na época era o Firebase Studio, né? O Google AI Studio, ele evoluiu do Firebase Studio. 2 projetos que eu comecei lá, estava indo bem, visualmente estava bacana,
entrar em algumas coisas que demandavam algumas conexões maiores atrás, ele começou a travar e travou geral. E simplesmente não adiantava mais, podia fazer o prompt que eu quisesse, que ele não funcionava, não achava, não resolvia e ficava naquele loop travado eternamente. Aí são projetos que eu mesmo abandonei, por exemplo. Quando eu estava estudando edição de prototipagem, até a parte de prototipagem ela tem alguns limites ali. Mas enfim, isso acontece muito por quê? Porque você vai escondendo complexidades, e não é só complexidade, é assim. Qual é o grande ponto? Quando a gente olha para. A IA ela faz de tudo. Né? Quanto mais você desconhece o que a IA está fazendo, quanto mais está fora da sua área de conhecimento, mais você acha que aquilo é mágico. Então, por exemplo, se eu pego duas imagens, coloco uma imagem e coloco a outra e falo, cara, faz uma animação que leva da imagem A para a imagem B. Ele vai fazer uma animação e fica fluido, bacana. Para mim aquilo é mágico, porque eu não entendo nada de animação. Nada. Mas aí na hora que você pega, por exemplo, você tem pouquíssima utilização profissional em estúdios de Hollywood que tem grana para investir nisso, que estão usando consistentemente e em larga escala IA nas animações. Por quê? Porque ela tem trocentas limitações. Eu não conheço as limitações o suficiente para fazer uma análise, mas quem é daquela área conhece. E isso, todo mundo já teve essa experiência. Se você pede para a IA fazer algo que é do seu domínio, e você conhece muito a respeito, você identifica erros que a IA comete. Fala, putz, espera aí, isso aqui não é exatamente isso. Não, isso aqui no forno está um pouquinho diferente que você corrige. Então, assim, se na área que você domina você percebe isso, tenha certeza que na área que você não domina, isso também está lá. A diferença é que você não percebe. Porque não é do seu domínio, mas o erro está lá. E qual é o problema desse erro? Ele, na hora que ela faz aquilo e comete aquele erro que você não percebe, esse erro passa a fazer parte do contexto. Né? Então esse é o problema. E uma das formas que isso se reflete muito em como a IA vai fazendo esse loop, que vai aprofundando essa complexidade, criando bagunça no código, é basicamente a questão da IA. Ela tem uma tendência a tratar sintomas e não causas. Ela trata o sintoma ao invés de tratar a causa. Isso aqui era um código que eu estava fazendo de um checkout. Tá? E o que acontece? Ela estava tentando resolver uma situação aqui de alguns pedidos que eles estavam sem um campo específico, que era o de Prepare Response. Basicamente, o checkout, na hora que chega a solicitação de checkout, o checkout bate no gateway e já cria lá prepara a resposta. Ele não chegou ainda a ser uma transação iniciada, mas ele cria lá um elemento lá dentro do gateway que depois vai receber o pagamento. Aí cada gateway chama de um jeito. Né? Então um gateway chama isso já de pedido, o outro gateway chama de outra coisa. Então, assim, é uma resposta que aquele gateway dá daquele item que você vai utilizar para o processo. Beleza. Nesse processo aqui, o que estava acontecendo? Alguns fluxos não estavam gerando o Prepare Response. Ele batia e não gerava. Então, ela começou a tratar aqui sobre isso. O problema é que eu não estou cobrindo os casos em que não tem Prepare Response. Eu tenho que criar um teste. Olha o que ela queria fazer aqui. Ela queria criar um teste, porque o que aconteceu aqui diretamente? Era um pedido, e esse pedido, na hora que eu entrava no Pix, ele não exibia o Pix. Então ele ficava sem Pix. E aí eu fui investigar por que isso estava acontecendo. A origem do código Pix é a Prepare Response, que gera, quando é uma transação Pix, ele gera ali o código. Então eu falei, porque aí a pergunta foi, eu tenho testes validando isso. Por que os testes passaram, mesmo eu não tendo o Pix? O que está acontecendo? E ela foi
e fala, os testes passaram, por quê? Porque tem pedido que não tem o prepare response. E eu não cobri esse caso. Então eu tenho que criar testes para cobrir esse caso de quando não tem prepare response. Então ela ia criar uma gambiarra para que isso deixasse de ser um problema visual. Na hora que eu entrasse no pedido, eu ia ver um código Pix lá. Aí na hora que eu fosse testar o pagamento, não ia dar certo. Por quê? Porque ela criou uma gambiarra para mostrar para mim aquilo funcionando, porque ela estava tentando resolver um problema que não deveria existir. E aí foi o que eu falei com ela, pera, mas no nosso caso, todos os pedidos deveriam ter prepare response. E aí só tem uma questão de técnica aqui, tá? Não é nem técnica, não é uma coisa muito pensada, mas é como eu trabalho com IA. Em algumas situações eu dou a ordem específica, definitiva, mas muitas vezes eu trago isso como pergunta. Por que eu trago como pergunta? Porque a IA tem uma tendência a te obedecer. Um dos mandatos dela é te obedecer e fazer aquilo que você quer. Ela não discorda de você, ela não faz esse papel de ser o seu contraponto. Ela obedece. Se eu afirmo para ela vai e executa, e ela vai e faz daquele jeito, mesmo que aquela ideia tenha pontos errados. Quando eu trago como pergunta, eu falo, não, mas espera aí, no nosso caso não deveria ser assim, ela vai fazer essa análise. Opa, deixa eu ver aqui. Oh, não, realmente deveria ser, porque ela está me respondendo aquilo. A resposta dela, trazendo aquele ponto, e aí depois ela traz aquele, eu concordo com você, como regra de negócio, sim, todos deveriam ter. Então ela traz esse ponto, e essa resposta ela já virou contexto para a próxima ação dela. Então, ela, quando traz como resposta, ela avalia isso, e isso entra dentro do processo. Então, o ponto é, isso aqui é o mecanismo que faz a IA entrar em loop gerando complexidade. Porque ela cria um workaround, ela cria uma gambiarra em cima daquilo, depois você pega um outro ponto, ela cria uma outra gambiarra para resolver aquele ponto, e vai fazendo isso num loop constante. Né? Dificilmente, a não ser que você tenha instrução específica dela buscar em camadas inferiores, ela não busca. E ainda tem um problema. Vamos supor que, pensa no cenário. Tem um erro, ela criou uma camada de gambiarra, aí depois ela criou uma outra camada, ela criou uma outra camada. Mesmo que eu fale, cara, agora você tem que procurar profundamente aí e achar o erro. Na hora que ela vai para a segunda camada, para a terceira camada e encontra que ali tem um erro também, tem uma gambiarra também, ela assume que aquilo é a solução. Porque você mandou procurar um problema, ela encontrou um problema. Realmente, o problema não estava na superfície, o problema estava aqui embaixo. E ela vai te falar aquilo com confiança, sem ter feito a investigação completa. Porque faz parte de como ela opera. Né? Então, por isso é tão difícil você resolver todas essas camadas de complexidade simplesmente fazendo prompt achando que isso vai resolver. Né? E o outro ponto é, a IA, ela tem ela tem muita confiança, ela erra com a autoconfiança muito alta. Então ela sempre acha que ela está certa, ela sempre responde inicialmente como estando certo. Aí você contesta ela pode até concordar com você, mas a afirmação dela, ela faz com convicção. Né? Então, assim, aqui ele era um problema que ele geraria um outro problema, que não era um problema exatamente de código, mas era um problema de evolução, de levar o código para a produção. Ela queria promover o branch errado. Ela fez um plano e ela ia mandar o branch errado para evoluir para o próximo estágio. Isso ia gerar problemas em cascata, entre aspas, por quê? Esse processo, e aí eu vou falar daqui a pouco um pouco sobre isso, da questão determinístico e probabilístico, eu crio proteções para que isso não aconteça. Então, por exemplo, na hora que ela tentasse evoluir esse branch errado, hoje eu tenho, só como estrutura básica, eu tenho lá o branch main, que é o branch de produção, eu tenho o stage, que é o de teste, e eu tenho o dev.
O dev ele não chega a ser local, mas ele é tipo assim, eu tenho as features, os breaks de features, eu fiz a operação, eu consolido isso no dev. Então o dev é para a equipe compilar local e de ficar de certa forma sincronizado. Mas ele não chega a estar publicado, por exemplo, no servidor. No stage eu faço essa publicação para o servidor. Mas eu tenho regras que elas são objetivas. Então, por exemplo, eu não consigo, o main ele só recebe a atualização se vier da stage. Se eu tentar mandar, se a IA entrar num fluxo lá de ilusão e tentar mandar um outro código para main de outro jeito, ele vai travar no CI. O GitHub vai travar. Vai falar, não, está proibido, você não pode fazer isso. Então, eu crio proteções objetivas para que a IA não faça o que ela quiser. Tem coisas que eu coloco limite. Então, por exemplo, hoje o fluxo ela manda até o stage. Do stage eu preciso ter uma aprovação formal para eu poder passar do stage para o main. Senão ela para no stage. Então tem esses pontos que você dá uma travadinha para poder fazer isso, que a gente chama de governança. Né? Beleza. E aí o que acontece com isso aqui? Isso aqui é um ponto crítico. Né? A IA ela vira uma máquina de débito técnico. O grande problema é a gente... Cada erro desses aqui, cada coisa que acontece disso que eu falei aqui, dessas gambiarras, elas entram no contexto. E aí, o Dora Report, que é uma referência importantíssima para quem quer acompanhar como é que está o mercado diário, eles têm esses relatórios sempre e fazem análises profundas sobre o processo. Ele traz essa conclusão que é importante. O contexto que está ali na IA, o contexto que ela visualiza, ele é a verdade provável para a IA. Ela trata aquilo como verdade provável. E isso é um problema. O problema é o quê? A gambiarra é uma verdade provável. A gambiarra provavelmente é um método aprovado que você está usando. Então ela pega aquela gambiarra que você fez num ponto do código e começa a adotar aquilo para todos os lugares. Cara, se você fez uma gambiarrazinha aqui, se você fez isso aqui para poder cobrir esse ponto aqui, significa que eu posso fazer para outros lugares. Está aqui no contexto, é verdade. E isso vira um grande problema. E aí eu coloquei aqui a questão do superpoder que a IA traz, ele também vira criptonita, que é essa capacidade da IA produzir muito rápido, ela significa que ela também produz débito técnico muito rápido. Se o seu código ele tem muito débito técnico, se você deixar a IA tomar decisões que são decisões não perfeitas ao longo do tempo, isso vai gerando débito técnico. Porque lembra, o ponto é, mas tudo bem, mas não precisa ser perfeito, precisa ser funcional. Ok. Só que é uma coisa que vai montando uma em cima da outra. Você pega. Ela entrega um código que em vez de ser nota 10 é nota 9. Beleza. Tá ok, tá mais do que ótimo. Só que daqui a pouco ela entrega em cima desse 9 um outro 9. Daqui a pouco ela entrega em cima desse 9 um 8. Daqui a pouco em cima disso ela entrega um 9. Na hora que você junta e você vai analisando qual que é o resultado final, isso já fez uma diferença gigante no código. E aquele ponto que ele era um 8, naquele cenário específico, para um outro cenário, ele não é aceitável. Porque é um outro cenário que precisa de mais segurança, por exemplo. Só que a IA não vai necessariamente saber disso, porque se você adota num lugar, por que eu não vou adotar no outro? Aquilo é a verdade provável. Então ela vai multiplicar isso para o seu código. Então, enquanto às vezes sistemas legados, a gente trabalha com código, a gente ouve muito sobre sistemas legados, que eles foram sendo construídos ao longo de anos para resolver um problema de uma forma. O cenário já mudou, aquilo não resolve mais da mesma forma, mas eu tenho que manter aquele código porque ele resolve algumas coisas, reconstruir ele é muito caro e tal, não vale a pena. Então ele vai ficando esse código legado, cheio de problemas que você tem que resolver, mas que você não resolveu, e que vira esse débito técnico. A IA faz isso em minutos. Em algumas horas você consegue criar um software perfeito, cheio de débito técnico.
Então, assim, ela é a máquina perfeita disso, se você não tomar os cuidados. E aí isso é um cenário que se desenha assim, dentro do contexto. E como que as pessoas tentam resolver isso? Elas acham que eu vou aumentar o contexto. Cara, eu só preciso de mais uma regra. Eu só preciso de mais um prompt. Ela não está fazendo isso, eu vou colocar agora, eu vou adicionar então mais um prompt que fala para ela fazer. Aí, não, beleza, não fez, nossa, isso aqui não ficou bom, eu vou adicionar mais um prompt. Isso aqui não ficou bom, eu vou adicionar mais um prompt. Não adianta. Né? Não adianta. E isso aqui ele está sem a referência aqui. Deixa eu ver se tem. Mas enfim, depois eu vou trazer essa referência. Não, está aqui. Ó. É porque está no meio da tela, eu não vi, não estava no rodapé. Estudos que mostram que isso, o contexto muito longo, ele atrapalha a performance, ao invés de ajudar. O tamanho excessivo, ele degrada, ele não ajuda. O contexto irrelevante piora o raciocínio. Então, não é mais contexto que resolve. Você ficar só colocando mais regras, ele trava. Né? Então, a solução ela não é mais contexto. É reduzir contexto e dar o contexto certo. O contexto específico para a IA. E aí, quando eu vou falar de contexto específico aqui, eu vou entrar no conceito que eu falei, que é o conceito que é o grande diferencial do que eu tenho feito e de como eu estou vendo os resultados, que é o TEACH aqui, né, esse método. Ele, basicamente, o que ele faz é entregar o parágrafo exato que a IA precisa para resolver aquele problema exato. Ao invés dela ler todo o contexto, ele direciona ela para ler o que ela precisa para resolver o problema. Vou falar como é que funciona. Mas antes eu quero falar desse ponto. Eu já citei essas duas palavras há algum tempo. E para quem está dentro do ambiente de IA, elas são... Cada dia mais as pessoas falam disso, probabilístico e determinístico. Mas isso não se falava tanto disso, porque a programação em si, ela é determinística. Quem traz para o campo da programação o probabilístico é a IA. Então, nunca não era muito comum essa conversa entre esses dois pontos. Então, a IA é que traz isso. Então, acho que é importante a gente trazer a diferença disso aqui, porque toda a base do que eu estou fazendo, ela é a partir dessa diferença. Tá? O grande ponto é o seguinte, uma programação, um código, um if, se tal coisa acontecer, faça isso. Se não, faça isso. Isso é determinístico. Você fala, faz e aquilo vai acontecer. Mesmo que em alguns cenários, o if lá não está resolvendo, porque ele não cobre todos os cenários possíveis. Ele vai funcionar independente de qualquer coisa. Ele é, entre aspas, burro. Ele te garante um comportamento sem pensar sobre aquele comportamento, sem interpretações. Ele vai olhar se é verdadeiro, se é falso e vai te dar aquele output que você falou. Ele não vai interpretar. Ele não vai dizer, talvez, para ele não, ele está falando sim aqui, mas será? Mas ele falou sim lá no outro contexto. Ele não tem nenhum processo que relativiza aquele sim. É sim e não. Isso é o determinismo. A IA, o LLM, por natureza, ele não é determinístico, ele é probabilístico. Tem até um professor, na última aula, que ele falou um negócio que eu achei genial. Ele falou é como se fosse um dado, né, que você joga e torce para ele sempre dar 6. E é basicamente isso. O que as empresas estão tentando fazer ao longo do tempo é trabalhar para que ele tentar viciar o dado, tentar fazer com que ele sempre dê 6. Mas por mais que seja feito, ele não dá 6 sempre. Tem hora que ele dá 5, tem hora que ele dá 4. Tem uma hora ou outra, dependendo ali, às vezes porque você mandou um prompt errado, ele vai dar 1. Mas isso já entrou no contexto. Então isso começa a virar. Então, não é probabilístico. Então, qual é a situação? O prompt, ele é, por natureza, não determinístico. Eu falo, faça, e todo mundo já teve essa experiência. Você está conversando com a IA, você pede para fazer uma coisa e ela não faz. Cara, mas eu já te pedi para fazer assim.
Ela vai, tá, tudo bem, então vou fazer assim, e faz de outro jeito. Porque o prompt, ele é probabilístico, ele não é determinístico, beleza? Determinístico é regra, programação. E dentro desse cenário, então aqui meio que um cenário, digamos, dos problemas de se trabalhar com IA. E aí vem a tentativa de solução, e eu estou falando de tentativa porque, cara, tem funcionado para mim hoje, não sei como é que vai ser daqui 3 meses, não sei como é que vai ser daqui 6 meses, porque tudo está evoluindo, né? Mas é o caminho que eu estou fazendo e que a experiência que eu estou tendo com isso está sendo bastante positiva. Tá? O conceito principal dele é continuar acelerando, eu quero continuar acelerando, através do determinismo, do probabilístico versus determinístico. Né? Eu trago elementos determinísticos para dentro do processo e eu vou progressivamente trazendo mais elementos determinísticos e a tendência, a teoria que eu sinto hoje na prática, mas com um recorte pequeno, é que isso vai melhorar o resultado da IA. Então, quanto mais eu vou evoluindo, programando numa stack específica, mais eu crio regras sobre aquela stack que são determinísticas, mais eu crio barreiras que a IA tem que seguir e mais ela vai entregar dentro daquela barreira. Essas regras, elas não são simplesmente regras... E aí eu falei que esse conceito ele é diferente do mercado. Eu vou entrar nisso daqui a pouco. Mas basicamente eu tenho essa parte de linter e regras objetivas. Os linters eles já existem, já tem muita gente que trabalha com isso. Outro dia teve o Akita, estava fazendo uma live em que ele fala, não é exatamente linter, que é um fluxo lá da linguagem que ele trabalha, mas que é mais ou menos a mesma lógica. Então, esse fluxo de contextual, de limitação. Esses processos, eles ensinam a IA e apontam a IA e apontam para mim, dão indicativos do que está acontecendo para mim, mas eles não apagam. Tem framework que, se uma coisa não está testada, ele apaga. Não é o caso que eu tenho feito. Esse determinismo progressivo, ao longo do tempo, eu vou adicionando camadas determinísticas dentro do processo. E aí é que eu falo que o ponto fraco vira poder, porque assim, para conseguir fazer isso de forma assertiva, o que eu estou fazendo? Limitei a minha stack. A minha stack hoje ela está limitada, porque eu vou criando regras dentro daquela stack que fazem sentido para aquela stack, não necessariamente para outra stack. Então, eu tenho um ponto fraco de, putz, mas você trabalha com IA, mas você só está desenvolvendo nessa stack. Eu trabalho com IA, eu consigo trabalhar com qualquer outra linguagem. E eu estou aprofundando em uma. Só que, ao mesmo tempo, esse ponto fraco de trabalhar, de limitar a uma linguagem, ele já vira meu superpoder, que é, nessa linguagem, a IA faz certo do jeito que eu quero que ela faça, com todos os princípios de arquitetura adequados e que garantem uma escalabilidade. Então, isso me permite isso dentro daquela linguagem. Eu posso fazer outra linguagem? Eu posso. Mas você vai recomeçar esse processo lá naquela outra linguagem, tudo bem. Não pode ser só eu não faria isso no processo. Eu não faço isso por uma decisão só para um projetinho. Putz, se em algum momento eu avaliar que eu vou abandonar, comprar um stack e vou começar a trabalhar com outro, beleza, eu faço e começo esse processo. E aí o método ele vai funcionar e vai começar a criar regras determinísticas para isso. Mas não pode ser uma coisa, vou aqui, vou tentar uma coisinha aqui. Não vai funcionar tão bem, porque não criou esse determinismo progressivo, não foi concluído, né? E essas regras, elas têm um ciclo de vida. Elas nascem, ela tem um processo ali de configuração. Então, eu encontro um bug. Eu faço uma análise, aquele bug, ele deveria ser uma regra. Foi um erro de arquitetura que eu posso transformar numa regra, então ela nasce. Eu faço uma edição para ver, beleza, vamos ver como que isso aqui está acontecendo. Eu estou pegando falso positivo na hora que eu coloco essa regra, ou eu estou pegando só os cenários?
Beleza, quando eu precisei de fazer uma outra coisa no código, aquilo acionou aquela regra. Putz, aquela regra ela deve realmente acionar esse novo cenário, eu devo evoluir essa regra para evitar aquele cenário. Então, esse processo ele vai evoluindo. Essa regra ela tem níveis, eu tenho níveis de projeto e níveis do framework. O que eu quero dizer com isso? Eu trabalho com stack, PHP e Flutter. Eu tenho regras que qualquer projeto que eu abrir, ele vai seguir aquelas regras. De repositórios, como que o controller conecta com o repositório, a view não pode trabalhar direto com o repositório, o controller dentro do Laravel, ele tem o service que ele usa de query, de tal, e ele não coloca a lógica dentro do próprio controller. Então, eu tenho algumas regras que, independente do projeto, elas são fixas. E eu tenho regras que elas são por projeto. Um exemplo objetivo. O aplicativo que aqui da startup, ele pega a sua localização para exibir os eventos próximos de você. No começo, ele só pegava a sua localização. Inicialmente, ele só pegava a sua localização e acabou. Beleza. Só que eu precisava fazer de um jeito, porque esse projeto ele vai ser avaliado por pessoas que estão fora da cidade, fora da minha área de atuação. E aí, na hora que essa pessoa abrir o aplicativo lá e ela for avaliar, não vai ter nada. E aí, por exemplo, a gente está dentro do processo do Centelho. O cara lá em Vitória ou em outra cidade abre o aplicativo para fazer a avaliação, não tem nada para ele avaliar. Aí o que ele vai falar? Ele não conseguiu avaliar. Né? Eu vou mandar o aplicativo para a Google. A Google vai avaliar, só que o cara está lá em São Francisco para avaliar o negócio. Como é que ele vai visualizar o negócio que a área de atuação é aqui e eu estou pegando a localização dele lá? Não dá. Eu ia ter problema já nesse primeiro momento, eu já teria esse problema. Então, o que eu ajustei ali? Eu tenho um serviço que pega a localização, mas ele já identifica se você está dentro da minha área de atuação. Se você está dentro da área de atuação, ele retorna a sua localização. Se você está fora da área de atuação, ele te retorna um local padrão dentro da área de atuação. E você mesmo estando dentro ou estando fora, você pode escolher o local que você quer ele como seu ponto de origem. Porque aí já entra como funcionalidade, né? Que aí qual é a funcionalidade? Aquela cidade turística. Você quer vir para cá, mas você quer saber a distância dos lugares a partir do hotel que você vai ficar, a partir da casa que você alugou. Você vai lá na configuração, configura o local de origem que você quer usar, configura esse serviço de localização. Na hora de buscar, o usuário configurou uma localização fixa. A localização referência é essa. Beleza. Qual é o ponto? Eu tinha vários lugares no código, então eu tenho uma tela de descoberta, eu tenho uma tela da home, tinha várias telas que elas buscavam a localização do usuário direto do dispositivo. Eu não poderia ter mais. Isso é uma regra dentro do projeto. Então eu crio uma regra de projeto falando, olha, você não pode buscar localização, ele pega lá alguns padrões de busca de localização, fala, ó, você está usando isso aqui para buscar localização, e ele fala, não pode mais buscar localização assim. A forma canônica de buscar localização é através do serviço de localização. Então ele cria essa regra ali dentro, e é uma regra específica do projeto. Não significa que em todos os projetos eu vou usar a mesma lógica, mas nesse projeto eu uso. Então eu tenho as duas camadas de regras gerais da arquitetura, e eu tenho a camada de regras o projeto. Beleza. Vou entrar agora em como que isso na prática funciona o processo de trabalho. Tem duas etapas. Quando eu começo um projeto novo, tá? A gente tem a fase de constituição desse projeto. Então, é basicamente uma conversa sobre produto. Você vai batendo papo com a IA e falando sobre o que você quer, o que você não quer. Aqui ela não está digitando código ainda. Até por que ela não está digitando código ainda? Porque quanto mais você tiver a estrutura mais pensada, melhor vai ser para montar os modelos, toda a parte de arquitetura. Quanto menos você tiver, mais você vai ter que trabalhar e fazer correções ali de arquitetura ao longo do processo. Então você nunca vai conseguir
definir todos os passos, os pontos antes de começar, é muito raro, mas pelo menos o principal você consegue. Então você tem essa fase que você conversa sobre o produto, e enquanto você vai conversando, ele vai construindo aqui os arquivos que ele precisa. Então, aqui, os arquivos principais são esses aqui que eu estou aqui nesse print. É o Project Constitution, ele fala sobre o que é o projeto, o que ele vai fazer, o que ele não vai, qual que é o objetivo e tal. Eu tenho os Domain Entities, então na hora que ele cria um projeto, ele cria um módulo, ele define quais são as entidades que vão compor ali, os dados que vão compor ali, então ele vai criando os Domain Entities e ele cria os módulos. Checklist Operation Module. Não sei falar módulo em inglês, não. Enfim, ele cria aqui o Checklist Operation Module e ele vai criando todos. Você vai conversando, ele identificou, isso aqui vai ser um outro módulo. Ele vai conversar com você, ter esse diálogo e vai editar esses arquivos. Então você passa por essa conversa e tem essa documentação para aí começar efetivamente a parte de código. O ciclo de implementação de código mesmo, ele passa por esse processo aqui. Tá? Ele começa com uma demanda. Tá? Volta. Ele começa com uma demanda que você faz, que você pede, estou precisando vou fazer essa implementação aqui. Aí ela faz a análise técnica e você valida com ela. Nessa análise técnica, que dependendo da complexidade, ela já chama auxílio externo, que eu vou falar depois sobre esse auxílio externo, tá? Mas ela passa para a análise técnica e me manda para eu validar. E fica nesse processo eterno até que eu valide. Eu validando o conceito geral, ela vai criar o to-do. O to-do técnico de cada funcionalidade ali, como que ela vai implementar aquilo ali. Por que isso é importante? Ele é importante, para você validar. 2, porque isso vira contexto para ela. E ele vira um contexto, deixa eu ver se eu... Que é aqui, ó, eu ia falar disso aqui, mas eu já vou trazer. Que são to-dos persistentes. Se você já está usando algumas ferramentas de IA hoje, elas têm lá uma ferramenta de planejamento. Tá, as IAs têm algo de planejamento. Por que você não usa aquilo? Basicamente porque aquilo morre na sessão. Aquilo morre na sessão e eu não tenho referência depois. Eu não posso chegar e dizer, olha, essa funcionalidade ela já foi entregue no to-do anterior. Pesquisa aí os to-dos que estão entregues para avaliar como é que isso foi feito e traz aquele contexto. Eu posso pedir isso, porque esses to-dos eles viram documentação que ficam armazenados ali. Então ele não é simplesmente ali um processo para IA fazer ali, ele é da sessão. Ele vai cross-sessão, eu passo para outra sessão, eu continuo trabalhando naquilo, peço para ler aquele documento. Enfim, ele vira uma referência também. Então por isso que eu trabalho com esses to-dos. Este to-do, ele é a transição aqui para um trabalho mais humano, que você gasta mais tempo trabalhando, e ele vira o processo de execução. Quando a IA identifica, e aí, quando a IA não, quando, através do framework que foi desenhado, ela percebe que, cara, eu vou ter que tocar em mais de um módulo, eu vou ter que tocar em muita coisa, aqui talvez eu mexa em arquitetura. Ela pede o que eu estou chamando de auxílio externo. O que é o auxílio externo? Todo mundo já passou pela situação de ter que iniciar uma nova conversa. Você está conversando com a IA, de repente ela começa a embolar e nada vai mais. Aquilo é porque o contexto já apodreceu. Aí você precisa criar um novo contexto, uma nova conversa, e nossa, abriu a nova conversa, funcionou. Resolveu. Impressionante. É por causa do contexto. O que ela faz aqui? Ela criou o to-do. Tudo prontinho. Ela abre sozinha, ela chama a ajuda de um agente externo, fala, me valida se esse to-do que eu tenho aqui faz sentido para os objetivos que eu tenho traçado. E essa IA, sem contexto limpo, avalia, muitas vezes ela pede ajuda para mais de uma, para duas, pede e voltam esses contextos falando, você fez isso, você fez isso, isso aqui pode ser melhorado, isso aqui está faltando. Então, é pedido uma análise crítica a IA faz um prompt para outra IA, pedindo uma análise crítica, né? E ela vai revalida esse to-do, e aí depois que a IA chega à conclusão que aquele to-do está ok, aí ela pede a aprovação. Então aqui também é um microciclo, que ela roda isso aqui mais de uma vez se precisar, e depois ele pede a aprovação. Quando eu dou o aprovado, ela entra em execução.
E aí eu tenho mais de um fluxo de auxílio externo que faz a validação. Ela finalizou, ela entregou o código. Entra um auxiliar externo para validar se aquele código é performático. Esse código que vai performar, como se espera, beleza. Depois ele valida a segurança. Esse código tem segurança suficiente, ele passa dentro dos critérios de segurança, e depois que ela confirma isso aí, por exemplo, não passou na performance, está errado, ela volta e corrige. Não passou na segurança, ela ajusta a segurança. Ela ficou satisfeita aqui, aí ela não perde a aprovação, e aí eu valido. E aí volta para, ou eu vou pedir outra coisa, ou eu vou falar, beleza, isso aqui resolveu, mas tem um detalhe aqui que ficou faltando, aí entra em novos ciclos de demanda e vai. Esse processo ele parece ser longo, mas ele é extremamente rápido. Então muitas vezes essa análise técnica é, cara, isso aqui não está fazendo tal coisa. Ah, beleza, entrei aqui, realmente, isso aqui está faltando isso, tal. É isso. E aí, dependendo da complexidade, ela nem pega o externo. Aí, beleza, faz o to-do, ela faz o to-do, eu dou aprovado, ela executa. Isso aqui, às vezes, ele gasta 5 minutos nesse processo inteiro. Tá? E você, nesse processo aqui, você escreveu um prompt de uma linha, 2 linhas, falou, ok, é isso mesmo. Escreveu aprovado. Depois falou, ok. Então, é rápido. Tá? Apesar de parecer muitas etapas, a complexidade ela reside lá dentro, lá no processo do framework, e não no seu trabalho. Beleza? Isso aqui é um caso real, isso aqui é um print do Codex trabalhando, tá? Então ele tinha uma demanda, ele identificou um ponto que faltava, da altura e tal, e qual era o problema que ele estava tentando resolver, que ela não estava conseguindo resolver. Ela pediu 2 ajudas externas para duas, então aqui, ó, vou validar a solução final com 2 críticas externas. Aqui, ela tinha identificado 2 pontos, a altura do deck, por item visível, e o próprio cargo ainda está apertado demais. Ela pediu a ajuda, aí cruzou o log e aqui, vou editar 4 pontos em conjunto. Esses 4 pontos aqui não mostra tudo, porque tem algumas coisas que ela esconde aqui na conversa que você tem que clicar para abrir. Mas dos 2 pontos que ela ia corrigir, ela já pulou para 4. Ela identificou outros pontos por causa da crítica externa. Então ela pediu ajuda e essa ajuda melhorou. Tá? Aqui é um ponto que eu já falei sobre o persistente. Né? Aqui é a base, né, do tilt. O que ele é? Ele tem um gatilho que dispara, é uma violação real que aconteceu, que eu vou mostrar na prática. Esse gatilho, ele é garantido, ele é disciplinado, ele não depende de você querer fazer. A IA vai, através dos prompts, etc., ela vai acionar esse gatilho e ela vai trabalhar em cima daquilo. É automatizado, então ela bate, vê a regra, ela vai fazer esse processo automático, ela não vai perguntar para você o que é para fazer. É contextual, então eu tenho uma violação específica, o que eu vou receber, o que a IA vai receber de dado é específico sobre aquilo. Ele não está falando não é um prompt gigante, ele é específico sobre aquele ponto que ela está trabalhando. Então é dentro daquele contexto específico, microcontexto. E ele não só fala o que está errado, ele não fala está errado, está certo, errado, está certo. Não. Ele aponta o caminho correto. Para você resolver isso, você tem que fazer assim. Aqui isso funcionando na prática, tá? Eu não sei se eu consigo, deixa eu ver se eu consigo. Consigo? Não consigo. Estou tentando ampliar aqui. Mas basicamente é o seguinte, aqui é um linter, ele aparece uma linha que é um linter customizado. E ele fala com a IA, o controller aqui, ele está... o controller não pode chamar uma chamada de repositório assíncrona e retornar um payload, retornar o código, o valor, o resultado bruto. Ele não pode trabalhar com esse resultado bruto aqui no controller. Isso é papel do repositório. Então aqui está errado, ele aponta esse erro. Fica marcado. Aqui ele aponta na parte dos problemas ali do VS Code, ele aponta isso aqui. Aqui no ponto 3, então aqui a violação, aqui ela aparecendo no VS Code, aqui a IA rodando esse analyzer dela, falou, opa, abriu aqui, encontrou um problema real de arquitetura.
O controller ficou fazendo fetch assíncrono direto do repositório para datar o card. Está errado. O lint está certo. O controller não pode virar ponto de fetch direto de modo pelo repositório. Vou entender o contrato exato. Aí ele vai lá para entender como que é isso aqui, qual que é a regra. Então, a contextualização é naquele ponto. Não é um arquivo de 200 regras. Ela vai ler a regra que é relevante naquele momento. Runtime, ela está fazendo, opa, eu tenho que ler isso aqui. Opa, eu tenho que ler isso aqui. Opa, eu tenho que ler isso aqui. E ela só lê aquilo que é relevante para aquele momento. E depois ela corrige. A implementação já está pronta, vou rodar e tal. Aqui ela já corrigiu e está rodando para me entregar isso da forma correta, sem o erro. E aí ela entrega sem o erro. Aqui é um ponto importante. Eu não encostei no código nisso aqui. Eu dei o prompt, ela ficou fazendo sozinha, ela identificou a regra, ela verificou que tinha um problema, ela corrigiu, ela me entregou. Eu dei o prompt, ela tentou uma vez, fez errado, tentou duas, fez errado, tentou 10, fez errado, corrige, até a hora que eu tiver pronto do jeito certo, do jeito que eu aceito. Aí ela me entrega. Então, eu reduzo o meu trabalho e jogo esse trabalho para ela. E isso vai acontecendo de forma progressiva. Aqueles conceitos que eu trouxe, basicamente a parte conceitual já está pronta, a gente está indo para o final aqui já, porque eu só estou ilustrando isso objetivamente, na prática, como isso acontece. Cada uma daquelas regras, eu identifiquei uma regra daquela, eu coloco, e ela vem para o código. E aí, muitas vezes acontece de um bug, ele identifica uma regra, e na hora que eu coloco aquilo como regra, ele identifica que outros lugares tinham feito aquilo. Lembra a questão da IA? Espalhar problemas? Aqui foi uma situação de débito técnico que ela foi julgando ao longo do tempo. Era um problema que a IA estava usando. É uma questão de arquitetura minha, tá? No domínio tinha os primitivos. Eu trabalho com um conceito que é o value object. Ela estava colocando os primitivos dentro do domínio. Aí ela criou uma gambiarra para poder continuar colocando, enfim. Ela faz isso. E ela começou a fazer isso e não era uma coisa que eu estava olhando. Porque o meu prompt falava para não fazer isso. Então eu estava confiando demais. Em algum momento eu fiz uma revisão e identifiquei isso aqui. Quando eu apontei, veio o código todo atravessado por isso aqui. Por quê? Porque ela vai criando débito. Se está no código, é verdade. Vou replicar isso aqui. Então ela sai replicando. Tá? Aqui é só o processo, né? Na hora que ela entrega limpo e aqui ela vai mostrando que ela fez aquela análise. Né? Então o teste passou, sem zero warnings, então ela verifica se a coisa funcionou, verifica se está ok e só me entrega quando aquilo está correto. Só que aí vem um ponto. Esse tipo de regra, essa compreensão sobre o que pode ser feito e o que não pode, o que vai causar problema depois, e manter as coisas simples em termos arquiteturais, isso, quem determina é você. Quem determina hoje é o arquiteto. A IA ela ajuda muito em evoluir sua arquitetura. Você conversar com a IA sobre a arquitetura que você está planejando é excelente. Ela vai trazer pontos de arquitetura que você não tinha nem pensado. Mas ela não vai conseguir, garantir a arquitetura que ela mesma pensou. Então, vamos supor, estou pensando uma arquitetura, alinhei com a IA, chegamos numa arquitetura. Beleza. Só confiar na IA. Ela mesma desenhou essa arquitetura melhor do que eu faria. Agora, faz do jeito que você quer aí. Ela vai embolar, ela não vai conseguir ficar fiel aqui por causa da forma como ela funciona. Tá? Então, você precisa dominar isso. Mesmo que você alinhe com ela qualquer arquitetura, e você evolua sua arquitetura a partir dessa conversa com a IA, você precisa dominar a arquitetura o suficiente para, se ela desviar, você bater o olho no código e você saber que precisa corrigir. E você vai pedir para ela corrigir, você precisa corrigir. Você não vai escrever no código. Por quê? Porque a sua correção é contexto para ela. A sua correção vai ajudar a criar regras. Então tem todo esse processo, você não está digitando o código, mas você precisa bater o olho no código, ler o código e conseguir fazer essa avaliação. Então, assim, o quanto você vai chegar longe, o quanto esse processo vai continuar limpo e manter esse código com uma manutenção boa, depende do quanto você conhece de arquitetura de software. Aqui, esse slide está repetido, é só uma reformulação daquele... Um outro exemplo dela chamando a ajuda externa.
Aqui foi porque ela também identificou que era um ajuste de documentação, então ela seguiu. E aqui é só uma recapitulação dos pontos que a gente falou. A velocidade inicial, ela é uma velocidade ilusória. Por quê? Porque ela gera problemas arquiteturais, e aí ela depois amplifica esse contexto e escala o erro. Ela vira aquela máquina de débito. Aqui, para resolver isso, eu trabalho com uma governança determinística. Eu tenho a governança, mas eu tento transformar isso em papel, em coisas objetivas e determinísticas para poder fazer que isso evolua com o tempo. E eu tenho esse papel do engenheiro nesse processo, que é dessa arquitetura, entender, manter as coisas limpas, performáticas, onde a IA não consegue. Basicamente é isso. Aqui é só algumas referências para leitura. Eu disponibilizo aqui os slides. Acho que já está até disponível. Eu fiz alguns ajustes naqueles slides que eu mandei ontem no grupo. Eu vou mandar esse de novo, mas são só as referências. E é isso. Eu estou vendo vou ver com o Valber se a gente vai ter a segunda aula. A princípio a ideia seria dividir em duas aulas. Uma, eu queria trazer esses contextos para numa segunda aula a gente pegar o projetinho e trabalhar ele na prática, ser basicamente rodando ali, mostrando o processo, compartilhar a tela e fazendo. Mas eu vou alinhar certinho com o Valber, inclusive, vai fazer isso. E é isso. Foi isso aí que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma pergunta, eu vou abrir rapidinho para a pergunta, porque já chegou no ponto aí de limite, mas está aberto se alguém for uma pergunta. É isso. Bom dia, tudo bom? O material, ele vai ficar disponível, o slide? Eu vou jogar lá no grupo, lá no grupo do IFES lá. Tá, show, obrigado. Beleza? Mais alguma pergunta? Bom dia, Valmir. O Valmir está aí, não sei se ele está ouvindo. Davi também, bom dia. Bom, é isso, né? Podemos finalizar. Então, beleza, gente. Abraço, qualquer dúvida é só me chamar. Tamo junto. Falou.